Eu não sei se você tem reparado, mas Israel está cada vez mais isolado politicamente do mundo. E isso não é por acaso. Existe uma profecia na Bíblia que diz que nos últimos tempos isso iria acontecer. E eu sei que pode parecer algo distante, mas tudo o que acontece hoje em Israel tem um impacto profundo no mundo espiritual e isso acaba afetando toda a humanidade. Hoje eu vou te explicar por que Israel, o país onde Jesus nasceu, sempre foi tão odiado pelas nações. E por que não apenas os povos vizinhos, mas também Satanás e os seus demônios querem literalmente riscar do mapa essa nação. Você vai ficar impressionado ao ver como tudo faz sentido e se encaixa de acordo com a Bíblia. Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos, pois eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Desde a formação do Estado de Israel em 1948, a nação enfrenta disputas e muitos conflitos. Há muito tempo, vemos guerras, tensões políticas e uma grande pressão internacional sobre esse pequeno país. Mas afinal, por que Israel é tão perseguido? A verdade é que Israel sempre foi um país muito importante no mundo, mesmo sendo pequeno em tamanho. A sua história é cheia de eventos significativos, desde os tempos da Bíblia até hoje, e isso chama a atenção de muitas pessoas. Desde que Deus fez um pacto com Abraão, tornando aquela terra e aquele povo especiais para ele, Israel tem sido atacado por outras nações. A Bíblia conta que os israelitas se estabeleceram na terra de Canaã sob a liderança de Josué logo após saírem do Egito. E desde o começo enfrentaram muitos inimigos como os cananeus, amalequitas e filisteus, que tentavam de toda forma destruir essa nova nação. A luta pela sobrevivência começou desde cedo e Israel teve que confiar em Deus para vencer aquelas batalhas contra povos mais fortes e numerosos. E os primeiros reis de Israel, como Saul, Davi e Salomão, enfrentaram o desafio de fortalecer o reino e protegê-lo. Davi, em especial, é lembrado como o rei guerreiro que uniu as tribos e fez de Jerusalém a capital de Israel. Ele venceu inimigos fortes como os filisteus na famosa batalha contra Golias. Mas após Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Essa divisão acabou os deixando mais fracos. O reino do norte foi destruído pelos assírios no ano de 722 a.C. e o reino do sul foi invadido pelos babilônios no ano de 586 a.C., que destruíram Jerusalém e o templo. E mesmo durante o exílio, os profetas mantiveram a esperança de que Deus restauraria Israel. Sob a liderança de Ciro, da Pérsia, os judeus começaram a voltar e reconstruíram Jerusalém e o templo. Mas Israel continuou sob o controle de grandes impérios como o da Pérsia, o grego e por último o romano. A revolta contra os romanos resultou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. e o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. E durante quase 2000 anos, os judeus viveram sem uma pátria, enfrentando perseguições, mas nunca perderam a esperança de retornar à Terra Prometida, o que aconteceu no ano de 1948. Mas o que tem me chamado a atenção recentemente é como Israel tem ficado cada vez mais isolado politicamente. Muitas nações estão boicotando Israel com movimentos fortes como o BDS, que significa boicote, desinvestimento e sanções. Para você que não sabe, uma sanção é uma forma de pressão que os outros países ou organizações aplicam quando um país não segue regras, leis ou acordos internacionais. E isso pode ser visto como uma forma de castigo em nível global. Por exemplo, outros países podem parar de comprar ou vender produtos para o país sancionado, congelar contas bancárias dos seus líderes em bancos de fora ou proibir as suas empresas de fazer negócios lá. E isso mostra que eles estão constantemente tentando enfraquecer a economia do país. E essa não é a primeira vez que Israel enfrenta uma situação tão grave. Em outubro de 1973, por exemplo, Israel foi surpreendido por ataques coordenados do Egito e da Síria. Esses dois países árabes decidiram atacar no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, quando muitos israelitas estavam em jejum e oração.
O objetivo desses ataques era recuperar os territórios que haviam sido perdidos para Israel em guerras anteriores, principalmente durante a Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967. Israel foi pego de surpresa e sofreu perdas grandes no início da batalha, que ficou conhecida como a Guerra de Yom Kippur. Os ataques deixaram o país enfraquecido e a situação ficou muito difícil nos primeiros dias de conflito. No entanto, após um grande esforço e com ajuda externa, especialmente dos Estados Unidos, Israel conseguiu se reorganizar e mudar o rumo da batalha, fazendo com que as forças inimigas desistissem. E apesar da vitória militar, Israel enfrentou um grande isolamento internacional após a guerra. Os países árabes que produzem petróleo pararam de vender o produto para as nações que apoiaram Israel, especialmente os Estados Unidos e alguns países da Europa. E isso fez os preços do petróleo subirem muito, causando uma crise global de energia. E com essa decisão, muitos países deixaram de apoiar Israel e se afastaram dele. Além disso, a Organização das Nações Unidas se tornou um lugar de muitas críticas e condenações a Israel. E por falar na ONU, recentemente, durante a Assembleia Geral, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um discurso em que ele defendeu as ações militares do seu país na faixa de Gaza e no Líbano como resposta aos ataques feitos por seus inimigos. No entanto, enquanto ele começava a falar, vários diplomatas de diferentes partes do mundo se levantaram e saíram da sala em protesto, deixando o plenário da ONU parcialmente vazio. Irritado com o protesto, o líder israelense reafirmou que o seu país tem o direito de se defender contra ameaças e continuou a prometer que a nação não vai parar até que os seus inimigos sejam derrotados. Mas aí fica uma pergunta: será que toda essa perseguição a Israel é apenas uma coincidência? Ou será que a Bíblia já mencionou isso? Irmãos, a palavra de Deus não só falou, como também deixou claro o que iria acontecer nos últimos dias. Olha só o que está escrito em Zacarias capítulo 12, o versículo 3. Diz assim: Naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Olha isso, irmãos. A Bíblia deixa claro que vai chegar um dia em que todas as nações se voltarão contra Israel. E o que nós estamos vendo hoje com esse isolamento político é apenas o começo dessa profecia se cumprindo. Se nós olharmos para a Organização das Nações Unidas, por exemplo, vemos que Israel é o país que mais recebe condenações e críticas, muitas vezes de forma injusta. Enquanto outras nações cometem muitas atrocidades, incluindo a morte de inocentes, Israel é tratado sempre como vilão da história. Agora imagine que eles estão tentando fazer da ONU o lugar principal para governar toda a humanidade. Ou seja, eles definirão as regras e eles farão de tudo com certeza para anular Israel do mapa. E eu quero deixar aqui claro que eu não estou defendendo tudo que Israel faz, tá bom? Por causa da guerra, o governo israelense toma medidas sérias que infelizmente prejudicam e até tiram a vida de inocentes. Mas uma coisa que pouca gente presta atenção é que se Israel não se defender e não mostrar a sua força, o seu povo e o seu território podem ser destruídos pelos seus inimigos muito rapidamente. Meus irmãos, de acordo com as Escrituras, Deus escolheu esse povo para ser propriedade sua. Israel é o relógio de Deus para os últimos tempos. E o mundo, influenciado pelas forças espirituais do mal, com certeza quer destruir essa nação completamente. E Satanás sabe que a sua derrota está totalmente ligada a Israel, porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus só vai voltar ao mundo depois que os judeus reconhecerem que ele é o Messias. Ou seja, se todo judeu do mundo morrer, Jesus não voltaria. E por isso é tão importante para o diabo tentar destruir essa nação e esse povo antes que isso aconteça. Com isso, nós percebemos que vários países estão rompendo alianças, cortando relações e boicotando Israel. Até mesmo nos Estados Unidos, que sempre foi um grande aliado de Israel, existe uma pressão enorme hoje do Partido Democrata que apoia a agenda global e é contrário a muitos valores bíblicos para mudar esse apoio. Além disso, líderes de outras partes do mundo estão se tornando mais duros em relação a esta nação, especialmente na Europa. Países como a Suécia, França e Irlanda são alguns dos que mais perseguem o povo judeu.
Mas não se engane com tudo que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, porque o pior ainda está por vir durante a grande tribulação. É o período onde o anticristo estará governando sobre a terra. A Bíblia diz que as nações vão se unir para cercar Israel com o objetivo de destruí-lo completamente. Esse será um tempo de grande sofrimento para o povo judeu. E o cerco não será apenas político, mas também militar. Ou seja, será um ataque direto e violento a Israel comandado pelo anticristo. E durante essa perseguição, os judeus finalmente vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, aquele que veio há milhares de anos e que foi crucificado. E as escamas dos olhos dos judeus se cairão e eles lamentarão muito por terem crucificado o Messias. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, o versículo 10. Então derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. E eles olharão para mim, para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um único filho, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta pelo filho primogênito. Olha isso, irmãos. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, Jesus é o filho primogênito. E é nesse momento que vai acontecer a primeira batalha das nações, comandada pelo anticristo contra Israel, chamado Guerra do Armagedon. Essa batalha vai acontecer no final da grande tribulação e vai terminar com a segunda vinda de Cristo, que virá com seu exército celestial para derrotar essas forças do mal, prender Satanás e estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas essa não será a última batalha contra Israel. A Bíblia diz que após os 1000 anos de paz, Satanás será solto da sua prisão e começará uma batalha chamada Batalha de Gog e Magog. Ele fará com que as nações se rebelem novamente contra Deus e ataquem o seu povo. E desta vez, o Senhor vai destruir essas forças com fogo do céu, encerrando de uma vez por todas o mal e marcando o fim da história humana como nós a conhecemos e dando início ao juízo final. E isso nos leva a refletir uma coisa: se nós estamos tão perto de tudo isso acontecer, como nós devemos agir como cristãos? Devemos entender que Israel é um sinal profético e os acontecimentos por lá são um alerta para nós. A volta de Jesus está cada vez mais próxima e a nossa missão como salvos pelo sangue de Cristo é orar por esse povo e nos preparar para o que está por vir. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para reinar de Jerusalém e nós que fazemos parte do seu povo reinaremos com ele para sempre. Amém? Irmãos, hoje quando nós olhamos para o isolamento de Israel, o aumento das perseguições e toda a maldade e injustiça cometidas contra esse país, nós podemos ter certeza de que tudo isso está preparando o cenário para os eventos da grande tribulação. O mundo está caminhando para o cumprimento dessas profecias e o que pode parecer distante para muita gente está na verdade mais perto do que nós imaginamos. Mas é importante lembrar que esse período de perseguição e isolamento é temporário. Deus tem um plano de redenção para o seu povo e ele vai cumprir todas as suas promessas. Os judeus vão reconhecer o Messias e então Cristo virá em glória para resgatar o seu povo. E quando eu falo sobre o seu povo, eu não estou falando apenas de Israel, mas de todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E você, meu querido irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, precisa saber que tudo isso afeta a sua vida. E agora eu te pergunto, você realmente está preparado para o que está por vir? A Bíblia nos alerta que o tempo está se esgotando e é importante nós estarmos prontos. Por isso, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer que esta é a hora. Não espere mais. Os sinais estão muito claros aí, Jesus está voltando e não dá mais para ficar em cima do muro, tá bom? Se você deseja fazer parte desse grande plano de salvação e da vida eterna, se arrependa agora junto comigo e vamos fazer uma oração de entrega ao nosso Senhor Jesus, tá certo? E depois da oração, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você assistir, que fala exatamente o que vai acontecer na última batalha de Gog e Magog. Você vai ficar impressionado. Agora sim, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela nossa vida, pela nossa família, mas principalmente pela oportunidade de salvação. Obrigado, meu Deus, porque Jesus veio a este mundo, Ele viveu entre nós e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, Jesus, agora, neste momento, eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas,
Nós somos tão falhos e pecadores, ó Pai, mas nós contamos agora com o Teu perdão. Jesus, lava-nos de todo o pecado. Perdoa-nos pelos pecados do passado, pelos pecados de hoje e pelos pecados de amanhã. Ó Jesus, nós estamos aqui declarando que Tu és o Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que morreu na cruz e ressuscitou em nosso favor. Ó Jesus, eu te peço, escreve o nosso nome no livro da vida. Este homem e esta mulher que estão orando agora, Senhor, escreve o nome deles, ó Pai, nesse livro eterno, e que essas pessoas nunca sejam arrancadas das Tuas mãos. Ó Jesus, nos ajude também a perseverarmos até o fim, mesmo diante das dificuldades. Nós sabemos que Satanás tem se levantado contra a sua igreja, contra o seu povo, até mesmo contra Israel, mas ele é um derrotado. E nós te pedimos agora, meu Deus, a Tua proteção. Fica conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique agora então com o vídeo que eu te falei e que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.